Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para trazer mais uma palavra de Deus para os irmãos e fazer também uma convocação do nosso pastor presidente, que ele faz uma convocação a todos nós obreiros, iniciarmos jejum, oração, consagração em prol do nosso país e em prol da nossa igreja. Né? E também, no final do vídeo aqui, o nosso irmão presbítero Alex também vai estar trazendo uma palavra de Deus para nós. Então, quando eu finalizar a mensagem que eu vou trazer para os irmãos, em seguida o presbítero Alex também entrará trazendo para nós uma palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Joel, o capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 18. Tá? Deus, ele tem uma palavra muito especial para nós neste dia. Versículo de número 15 de Joel, capítulo 2, diz assim: Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque se diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Amém? Irmãos, aqui nesse capítulo 2 de Joel, nós temos aqui dois tipos de trombeta. A trombeta que adverte a vinda do Senhor e a trombeta que convoca o povo para um ajuntamento espiritual. Então nós podemos entender que o toque, que o soar da trombeta do arrebatamento da igreja se conclamará com o seu povo ao avivamento. Então nós acreditamos que o Senhor operará um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da sua igreja. Quando o Senhor chama o seu povo para o avivamento, em Joel capítulo 2, o versículo 15, o Senhor convoca o povo para um grande ajuntamento espiritual. Nesse ajuntamento, este povo é para estar em jejum e um profundo quebrantamento por parte de todas as pessoas. Então nós entendemos que o nosso Deus está convocando o seu povo para um jejum profundo mesmo, para que nós tenhamos quebrantamento. Nós realmente precisamos, nesses últimos dias, de se envolver em oração, em clamor a Deus. Por quê? Nós já não podemos fazer o ajuntamento solene como nós fazíamos. Por quê? As igrejas não fecharam, as igrejas continuam abertas. Por quê? A igreja somos nós. E sendo a igreja nós devemos nos reunir em oração e jejum para clamarmos ao nosso Deus. Isso deve se envolver quem? Envolver as crianças, envolver os jovens e envolver os anciões. De todas as faixas etárias são convocadas a participar deste grande avivamento. Eu acredito que Deus está convocando as crianças para este avivamento. Eu acredito que Deus está convocando os jovens para este avivamento. Eu acredito que Deus está convocando nós da meia-idade para este ajuntamento espiritual em jejum, em oração ao Senhor. E também Deus está convocando os anciões, os velhos, a orar, os velhos a jejuar, a levantar-se um clamor para que Deus venha, fazer uma obra extraordinária no nosso meio. Então é necessário que todos nós venhamos participar deste grande avivamento. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor ele promete ali, e dá uma receita para nós de um grande avivamento. Essa receita, ele diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, aí vem a segunda parte: se converter dos seus maus caminhos. Quando há conversão, quando há mudança no nosso caminho, quando há mudança na nossa vida, o que vai acontecer?
o nosso Deus ouvirá dos altos dos céus, perdoará os pecados da nação, perdoará o pecado do seu povo, perdoará o meu pecado, perdoará o seu pecado. E outra coisa que Deus vai fazer, sarar a nossa terra. A nossa terra está enferma, a nossa terra está precisando de saúde, a nossa terra está precisando de cura, e nós temos a receita na nossa mão. A receita é jejum, a receita é oração, é clamor, é buscar a Deus, é interceder pela nossa nação, é interceder pelo nosso povo, é interceder por aqueles que estão sofrendo, e a nossa nação realmente está precisando de nós clamarmos a Deus, de nós buscarmos a presença do Senhor. Em Abacuque, no capítulo 3, o versículo 2, o profeta Abacuque, ele atende o apelo do Senhor, e ele ora dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Aí ele fala: e na ira, lembra-te da misericórdia. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão. Quando o profeta clamou ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus avivasse a sua obra, irmãos, nós estamos dentro da nossa casa, mas nós precisamos de avivamento. Estamos dentro da nossa casa como igreja de Deus, e nós precisamos que o Senhor nos avive, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, que Deus derrame sobre nós o seu Espírito. E onde é que está os crentes agora que precisam dobrar os seus joelhos, orar, falar com o Senhor, né? E clamar a Deus para que a nação seja curada, para que a nação seja restaurada? O nosso Brasil precisa de avivamento. O nosso Brasil precisa da graça de Deus. A igreja precisa da graça de Deus. A igreja precisa de avivamento. E quem é a igreja? É eu e você. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos que Deus derrame o seu Espírito sobre a nação, que é para que a nação seja restaurada, para que a nação seja curada, para que a nação seja liberta. E nós temos esta receita nas nossas mãos, porque o Senhor nos diz na sua palavra: quando nós atendemos o toque da trombeta do avivamento, a Bíblia diz que quando o povo atende o toque da trombeta do avivamento, tá? Nós entendemos em várias etapas, em várias histórias da Bíblia, que o Senhor, quando o povo clama, ele atende. Quando nós lemos Jonas capítulo 3 e o versículo 10, a Bíblia diz que os ninivitas atenderam o apelo do profeta Jonas. E o que é que aconteceu? Deus viu as obras deles, como eles se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que ele iria lhes fazer. Deus iria destruir toda a nação ninivita. E o Senhor teve misericórdia porque o povo se colocou na presença de Deus em oração, o povo se colocou na presença de Deus em jejum e reverteu a situação, reverteu o mal. Então nós estamos numa etapa agora da nossa vida em que nós precisamos entrar em jejum, nós precisamos entrar em clamor, nós precisamos entrar em oração, clamar a Deus em jejum, para que a nossa nação seja restaurada, para que a nossa família seja restaurada. E de acordo com Joel capítulo 2 e o versículo 18 que nós acabamos de ler, a Bíblia diz o seguinte: que após os sacerdotes chorarem, pedindo ao Senhor que poupasse o seu povo, então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. Irmãos, sacerdotes da casa de Deus, obreiros da casa do Senhor, nós não podemos calar, nós não podemos fechar os olhos para a situação, nós não podemos olhar para o povo que está precisando e não fazer nada. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Nós somos obreiros da casa de Deus, nós somos sacerdotes na casa do Senhor, e esses sacerdotes precisam se levantar. Aqui no versículo 18 diz: chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, faça agora da sua casa um altar, faça do seu lar um altar, faça da sua casa um lugar de clamor, um lugar de adoração a Deus. Chegou a nossa hora, irmãos sacerdotes, chegou a nossa hora de buscar pela nossa nação.
Chegou a hora de nós buscarmos a Deus pelo avivamento. Não dá para nós continuarmos assim. Chegou a hora de nós arregaçarmos as nossas mangas, colocar os nossos joelhos no chão, colocar a nossa face no pó. Talvez seja necessário fazermos isto, porque Deus fará um milagre no meio do seu povo. E nós temos esta responsabilidade como sacerdotes. Então, quando o nosso presidente convocou todos os obreiros do campo divino e industrial, para nós entrarmos em oração, para nós entrarmos em jejum, para nós entrarmos em clamor a Deus, eu vi Deus usando a vida do nosso pastor presidente, do pastor João de Oliveira, para que nós viéssemos a clamar a Deus. Nós não vamos cruzar os braços, não. Nós estaremos juntos com o nosso pastor presidente, clamando a Deus em oração, em jejum, em consagração, e o nome de Jesus vai ser glorificado, irmão. O nome de Jesus será exaltado, porque nós temos a plena certeza que de acordo com que nós começarmos a orar, de acordo com que nós começarmos a jejuar, a clamar a Deus, as portas dos céus serão abertas. O milagre vai acontecer. Veremos a glória de Deus no nosso país. Em Lamentações capítulo 5 e o versículo 21, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, quando ele atendeu ao toque da trombeta do avivamento, ele orou ao Senhor, dizendo assim: Senhor, aviva, traz o avivamento espiritual ao seu povo. E ele diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós os converteremos. Renova os nossos dias como antes. Irmãos, nós precisamos de renovo. Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Nós precisamos voltar a ser um cristão melhor. Nós precisamos voltar com a nossa confiança. Nós precisamos voltar com a nossa determinação, com o nosso zelo. E se nós começarmos a orar, Deus dará um basta na situação. Deus colocará um freio no nosso inimigo e a vitória chegará em nossas mãos o mais rápido possível. Eu sei que nos dias atuais, muitos cristãos estão enfrentando a depressão, estão enfrentando diversas circunstâncias de enfermidade, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o Deus que sara. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus que liberta, é o Deus que cura. E não há impossibilidade para o nosso Deus. Talvez haja impossibilidade aos homens, mas ao nosso Deus não. Em todas as épocas, em todos os tempos, nós sempre vimos o nosso Deus operando milagre. E não vai ser agora que o nosso Deus vai nos abandonar. Não será agora que o nosso Deus não estenderá as mãos ao nosso favor. Então nós convocamos a igreja, convocamos os obreiros, em o nome de Jesus. Vamos amanhecer em jejum, em consagração, buscando ao Senhor, buscando a Deus pelo nosso campo de vida industrial, buscando a Deus pelos nossos irmãos da terceira idade, porque nós vemos aí a grande massa dos idosos, perdendo as suas vidas, morrendo tão rápido, tá? E nós não concordamos com isso. Nós queremos ver os nossos velhos ainda profetizando em nome de Jesus, queremos ver os nossos velhos produtivos em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que os velhos na sua velhice darão frutos, e nós não podemos deixar que os nossos velhos percam as suas vidas assim, sendo que nós temos a arma da oração em nossas mãos, sendo que nós temos a arma do jejum nas nossas mãos. E quando o Senhor usou a vida do profeta Joel, dizendo, para que levantasse um clamor, para que levantasse jejum e oração, para que o Senhor viesse a restaurar, para que Deus viesse fazer um grande quebrantamento, nós precisamos de um grande quebrantamento. Eu acho que todos os irmãos que estão me ouvindo agora estão entendendo. Nós precisamos de um grande quebrantamento espiritual. Nós precisamos da interferência de Deus, da intervenção divina. Nós precisamos. Irmão, quem é que poderá nos ajudar agora se não for o nosso Deus? Então, em nome de Jesus, nos ajude nesta batalha. Nos ajude a buscar a presença do Senhor. Porque enquanto eu intercedo de um lado, vocês intercedem do outro. Enquanto eu oro de um lado, vocês oram do outro. Enquanto nós clamamos aqui, vocês clamam também do outro lado. Nós unimos as nossas forças, e todas as armas que são preparadas contra a igreja não vai prevalecer no nome de Jesus, porque a igreja tem a arma certa nas suas mãos. Enquanto nós oramos, o nome de Jesus vai ser glorificado em nossas vidas. Nós devemos, irmão, mais do que nunca atender o chamado do Senhor para o avivamento. É Deus chamando a nação brasileira para o avivamento. É Deus chamando a sua igreja para o avivamento. Nós não podemos dormir.
Este sono tão profundo que tem acontecido no meio dos cristãos. Chegou a hora de nós acordarmos. A igreja somos nós, não é quatro paredes. A igreja do Deus vivo, nós somos edifícios do Deus vivo na terra, a igreja viva. A igreja que eu estou dizendo é a igreja eu e você, é o corpo de Cristo. E nós precisamos atender esse chamado do nosso Deus, né? Tanto pessoal quanto coletivo. Quando Deus está dirigindo ao coletivo, Ele está dizendo para todos os cristãos, independente da placa, independente do ministério, Deus está chamando a sua igreja para o grande avivamento espiritual coletivo. Em todas as igrejas precisamos de um grande avivamento. Então nós vamos seguir esta receita espiritual para avivamento, o qual consiste em quê? Quebrantamento espiritual, humilhação na presença de Deus, oração incessante, arrependimento sincero. Nós precisamos, irmão, de arrependimento sincero, conversão genuína, renovação do nosso amor para com o Senhor. Por que nós estamos dizendo isso, irmão? Porque nós precisamos ouvir estas palavras. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo para nós nesta noite. Ele quer arrependimento sincero. Chega de arrependimento superficial. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor por um grande avivamento, por uma conversão genuína. Porque tem muitos que estão com aparência, dizendo que é, mas na verdade não é. Dizendo ser, mas na verdade não é. E nós clamamos a Deus para que nós venhamos nos converter, para que eu e vocês venhamos nos converter por inteiro, por completo, uma conversão genuína, uma renovação de amor. Porque dizer que ama é fácil, mas na hora de provar o amor, é isso que nós precisamos. Provar o amor que nós temos para com o Senhor. Provar que nós temos sentimento, um sentimento verdadeiro. Porque o nosso Deus, Ele tem um sentimento verdadeiro com o seu povo, e é por isso que Deus está chamando a sua igreja, uma convocação para um grande ajuntamento espiritual. Eu sei que agora nós estamos separados, cada um na sua casa, nós não estamos podendo reunir no templo como nós reuníamos antes, né? Mas nós podemos fazer esta grande convocação espiritual, este grande ajuntamento espiritual, cada um na sua casa, clamando ao Senhor, cada um na sua casa orando, cada um na sua casa chorando nos pés do Senhor, arrependimento, se arrependendo dos pecados, das transgressões, se arrependendo das iniquidades, de tudo que fizemos que não agradou a Deus. Chegou o nosso momento de arrependimento. Chegou o momento de nós chorarmos na presença do Senhor. Eu acredito que Deus vai operar um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da igreja. Antes do Senhor arrebatar a igreja, Deus está convocando o seu povo para um grande avivamento espiritual. Mediante isto, acontecerá o grande arrebatamento da igreja. Eu tenho certeza que nós devemos atender esta convocação. Do livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 15 até o versículo de número 18. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Irmão, Deus estava dizendo para a nação apenas um dia de proibição. Agora você consegue entender se durante esta semana nós conseguimos fazer 2 jejuns, eu fazer 2, cada um de nós fazermos 2. Irmão, imagina o que é que Deus pode fazer através do nosso clamor, através do nosso quebrantamento, através da nossa humilhação. Eu tenho certeza que os irmãos que estão me ouvindo agora estão entendendo. Nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E a Bíblia diz que no seu tempo, Deus nos exaltará. Vocês acreditam que Deus vai remover a situação que está tão adversa e vai nos dar vitória? Vocês creem que o milagre vai acontecer? Então vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Outra coisa, toque a trombeta, tá? Se você encontrar alguém e que te der oportunidade, fale de Jesus, proclame o nome de Jesus, diga para ele o quanto é importante orarmos agora, clamar a um Deus vivo, ao Senhor que pode. Nós oramos a um Deus que não é carregado pelas mãos dos homens. Nós oramos a um Deus que não é pendurado no pescoço dos homens. Nós oramos a um Deus, né, que não está pendurado em um madeiro. Nós oramos a um Deus que não é de gesso.
Nós oramos a um Deus que não é de barro, nós oramos ao Deus vivo. Nós oramos a um Deus que criou os céus e a terra. E nós oramos a um Deus que ouve. Nós oramos a um Deus que estende as suas mãos ao nosso favor. Então pare tudo agora, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos interceder pela nossa nação. Vamos interceder a Deus pela nossa família. Vamos interceder por aqueles que estão sofrendo. Vamos interceder a Deus por aqueles que estão lamentando pela perca. E vamos orar ao Senhor para que a morte não entre na nossa casa. Vamos orar a Deus para que o nosso país seja restaurado, para que o espírito de morte saia do nosso Brasil, em nome de Jesus, para que o Senhor venha nos dar vitória. Eu peço a vocês nesta noite, em nome de Jesus, para que amanhã nós vamos levantar em oração, vamos levantar em clamor, vamos levantar amanhã em consagração, em jejum, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Tá? Nós não vamos pular do barco, não. Nós temos um povo forte. A Bíblia diz que nós somos fortes. Eu acredito também no que o Senhor tem dito para os jovens: sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Jovens da congregação do Nova Vitória, sois fortes em nome de Jesus. Sois fortes, a palavra de Deus está com vocês. A palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus está no seu coração, está na sua mente. Tá? Sois fortes em nome de Jesus. Não tenha medo. Tá? Eu sei que existem muitos jovens com depressão, tá? Não só no nosso bairro, mas em todo o nosso Brasil existem jovens que estão sofrendo. Mas a igreja do Jardim Nova Vitória, o campo de vida industrial, está sendo convocado a orar, está sendo convocado a jejuar, e esses demônios cairão por terra em nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade cairá por terra em nome de Jesus. Não é nada mais do que Satanás agindo para o povo perder o foco no Senhor, para o povo errar o alvo. Mas nesta noite os seus olhos estão sendo abertos mediante esta palavra de Deus aqui nessa live. Deus está convocando o seu povo a jejuar. Deus está convocando o seu povo a clamar, a orar, a buscar pela sua presença. Tá? Quando Deus está convocando o seu povo a orar, Deus está dizendo para o seu povo o seguinte: eu posso mudar a situação. Se vocês colocarem as suas vidas em ação, colocar a sua vida em consagração ao nome do Senhor, as coisas vão mudar para a glória de Deus. Nós veremos as nossas famílias de volta na casa do Senhor. Nós iremos reunir de volta, fazermos aquele culto tão glorioso, como hoje eu postei lá no grupo do WhatsApp. Eu postei lá para vocês verem como é que nós estávamos reunidos, cantando, adorando, Deus operando maravilha, crentes falando línguas estranhas, crentes profetizando, o nome de Jesus sendo glorificado. É isso que nós queremos de volta, irmão. Nós queremos de volta os dias de reunião. Nós sentimos saudade, sentimos vontade. Agora vocês conseguem entender os dias que poderíamos estar? Fomos para o shopping, fomos passear, fomos divertir, e agora vemos o dia da necessidade. O tanto que Deus falou com o seu povo na igreja, para levar a sério, porque Deus iria sacudir o Brasil, Deus iria sacudir o nosso estado, nós iríamos precisar. Lembra dos dias que Deus estava usando os profetas dentro da igreja, dizendo que nós precisávamos nos se converter, que nós precisávamos descer na presença de Deus? Vocês lembram que Deus sempre falou na nossa congregação que nós precisávamos nos humilhar na presença de Deus? Irmãos, eu sei que uma boa parte fez isto. Chorou nos pés do Senhor, se humilhou, mas teve gente que não deu ouvido o que Deus estava a falar. Agora chegou o momento, vocês estão vendo o preço que está sendo pago. O preço que está sendo pago por não congregar, por não ter uma igreja aberta para nós cultuarmos. E agora nós convocamos em nome de Jesus toda a nação evangélica. Convocamos toda a nação em nome de Jesus, não só a igreja do Jardim Nova Vitória, não só como o nosso pastor presidente também convocou todo o nosso campo de vida industrial, mas eu acredito que todos os pastores presidentes estão convocando seus membros, estão convocando seus pastores para nós entrarmos em jejum e oração. E eu sei que Deus fará milagre no nosso meio, tá? Lá no versículo 14 de Joel capítulo 2, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. A Bíblia diz assim: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após assim uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Uma pergunta lá, entendeu? No versículo 14, eu tenho certeza, irmão, Deus vai virar o cativeiro do nosso Brasil. Nós temos a arma nas nossas mãos, vamos usar nossas armas. A nossa arma é jejum, é consagração, arrependimento, oração, conversão.
tá? Chega de brincadeiras, né? Chega de dizer que é crente e na verdade não é. Chega só de frequentar culto. Chegou a hora de ser crente de verdade. Chegou a hora de nós mostrarmos a nossa cara, de mostrar quem somos. Tá? Não dá para nós brincarmos de forma nenhuma. Eu sei que os irmãos estão me ouvindo, né? Estão entendendo que não dá mais para brincar de ser crente. Chegou a hora de dizermos quem somos de verdade. Vista a camisa de cristão. Use a tua armadura de cristão. Seja verdadeiro, tá? Chega em nome de Jesus, diante do Senhor, com um coração puro, com um coração sincero. Vamos nos converter ao Senhor, né? E eu tenho certeza que o nome de Jesus vai ser glorificado sobre nós, tá? E a Bíblia diz no versículo 12, ó para você, no versículo de número 18, tá? Quando nós fazermos isto, o Senhor terá zelo da sua terra. Irmão, a nossa terra precisa do nosso Deus. A nossa terra, o nosso Brasil precisa do Senhor. O nosso Brasil está precisando da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz: e se compadecerá do seu povo. Esta é a razão da igreja estar aqui na terra, por causa do povo, a igreja de Deus. Então, em nome de Jesus, como igreja, eu deixo esta palavra de Deus para você também, tá? O Senhor terá zelo de nós. Ele se compadecerá de nós. Ele vai deixar para nós a sua bênção, tá? Ele não vai nos entregar ao opróbrio. A misericórdia do Senhor nos alcançará. Recebe esta palavra de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Fique tranquilo, tá? Não se desespere. Aquieta o teu coração. Deus está no controle de tudo. Mas nós precisamos mudar. Precisamos nos converter. Precisamos descer na presença de Deus. Nós precisamos se humilhar na presença do Senhor. Reflita em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. Não é simplesmente chamar pelo nome do Senhor. Não é. É se converter dos maus caminhos. E arrependimento. É conversão para as coisas mudarem. Deus os abençoe, no nome de Jesus. E eu conto com toda a igreja do Jardim Nova Vitória, ajudando o nosso pastor presidente e me ajudando também a buscar ao Senhor, jejuar, clamarmos a Deus. E as coisas vão mudar em nome de Jesus. Fiquem com a paz do Senhor. Eu estou sentindo muita falta de vocês. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado. Nosso irmão Alex vai continuar aí na live, né? Ele vai fazer um segundo vídeo e os irmãos permaneçam aí na fiação em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Deus os abençoe.